Olá, gente, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje a gente está olhando para lá, olhando para cá, tô meio confuso porque a gente está ao vivo em 2 lugares ao mesmo tempo. É a primeira vez que a gente faz isso. É, uma novidade pro pessoal, né? A gente está ao vivo tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, pessoal aí que está nos acompanhando pelo Instagram, boa noite para todo mundo. Pois é, o tema de hoje é um tema que para nós é muito importante. A gente tem um carinho enorme para falar sobre isso, que é o melhor na carreira da psicologia. O que a gente pensou para dividir com vocês hoje são várias situações que nós já vivemos enquanto psicólogos, da importância da psicologia, como ela impacta a vida das pessoas, como ela é uma ferramenta muito importante para realmente modificar a vida das pessoas e ajudá-las a viver com mais felicidade, conquistando melhor aquilo que elas buscam e, claro, encarando os seus desafios e suas limitações, né? Não é uma promessa de uma vida feliz, mas é um caminho para se buscar alguma felicidade. Desconfiamos que o nosso querido Rafael deva ter logado no Instagram pessoal dele. Não foi não. Tem certeza que está na Motivo ali? Eu não consigo verificar daqui. Pessoal que estiver assistindo aí, pode dar um oi aí pra gente no Instagram, para saber se estão assistindo aí no Instagram pela Motivo do Rafael. Acredito que seja da Motivo assim, pelas pessoas que estão ali. Obrigado, gente, boa noite. E aqui no nosso querido e tradicional Facebook, boa noite, Neinha Ferreira, boa noite, Ângela, sempre compartilhando tudo que a gente posta, agradeço muito aí a ajuda, como o Rafael também já agradeceu das outras vezes. Eu agradeço ao Anderson e a Tereza, que é uma psicóloga que eu gostaria muito que estivesse aqui com a gente para falar sobre sexualidade. Ela é sexóloga e eu espero que ela aceite esse convite logo, que ela está me enrolando. Bom, vou compartilhar aqui nas minhas redes, pedir que vocês também façam isso aí nas redes de vocês. Se tiverem dúvidas, perguntas ou comentários, podem aproveitar para mandar. O pessoal disse ali que está no Instagram da Motivo. Obrigado, Camila. Vou deixar por conta do Rafael olhar para lá e eu vou olhar para cá, porque senão eu vou ficar zonzo já. Esse negócio de ter 2 câmeras tá me deixando meio confuso, meio perdido. Gente, vamos lá. Eu vou começar com uma fala de um... Ele é meu primo, mas ele me trata como tio. É filho de um primo meu. E uma vez eu estava vendo uma conversa entre ele e o outro primo, batendo um papo entre os dois. E aí um deles pergunta assim: você vai trabalhar, tio Rafael? Não, eu vou trabalhar. Você faz o quê? Aí ele pegou o Bernardo, o nome dele, né? Ele foi e respondeu pro outro: ele é psicólogo. Mas você sabe o que psicólogo faz? Sim, ele ajuda as pessoas. É muito legal essa interação com as crianças, né? A visão que elas têm, às Sim. vezes, é bem mais objetiva e simples do que a nossa adulta, que complica boa parte das coisas. A minha experiência em relação a isso não é bem com crianças, né? Mas diversas vezes eu tive já a oportunidade de conversar com pessoas que não entendiam do que a gente fazia, que ficavam olhando com uma cara do tipo assim, meio desconfiada. Psicólogo serve pra quê, né? Você vai falar com uma pessoa que você nunca encontrou antes, ainda vai pagar por isso, né? E essa pessoa vai te ajudar como? E o que eu mais achava interessante era quando as pessoas topavam esse desafio e iam até a consulta, pelo menos a primeira entrevista, e davam uma chance para que a gente conversasse, no caso eu. E é muito curioso como que a visão vai mudando ao longo de uma trajetória, quando elas vão mergulhando em assuntos mais pessoais, mais íntimos, e vão percebendo como eles compõem boa parte das suas relações, como eles estão interligados, como que tem coisas que talvez as pessoas façam ou falem e não percebem o valor que está embutido naquelas palavras. Então é muito interessante você perceber como a pessoa vai mudando a própria escuta, a atenção, como ela fica mais perspicaz em perceber as suas questões, seus sentimentos, seus pensamentos. Então, para mim, isso tem um valor muito grande quando eu penso na trajetória enquanto psicólogo. Permitir que uma pessoa tenha uma visão que ela dificilmente teria sozinha, uma visão sobre ela mesma. Sim, eu acho que isso a gente só acaba tendo um contato, né? Depois, como você falou, depois de algum tempo, depois de adquirir uma certa experiência. Eu acho que
quando a gente inicia a carreira, a gente inicia cheio de ideias, cheio de planos, mas quando você tem um contato de fato com a prática, é muito curioso que com muita coisa que a gente aprende na faculdade, e aí eu não estou falando da parte técnica, aquilo vai se desconstruindo, dando lugar a um outro olhar, né? Como, tipo, às vezes, hoje eu estava pensando na live e me veio aqueles quadrinhos, aqueles memes de redes sociais que é dividido normalmente em 4, 5 quadradinhos que diz assim, como as pessoas me veem, como meus pais me veem, mas aí eu fiquei pensando naquilo de uma forma lá atrás, enquanto estudante ainda de psicologia, pensando como eu me vejo no futuro. Só que quando você chega nesse momento, às vezes não é nada exatamente daquilo que você se via, né? Porque, bom, a partir da Motiva, a gente teve eu pelo menos tive uma trajetória muito diferente, inclusive do meu olhar. Porque aquela coisa de você ficar sentado, e aí eu estou falando da área clínica, no consultório, e esperando lá que seus pacientes cheguem e tudo mais. Bom, como é que eu ia imaginar que um dia ele está aqui falando para vocês ao vivo na internet? Como que as coisas mudam, as perspectivas mudam, como que a forma, pegando a fala do meu sobrinho de coração, como a forma de ajudar as pessoas também mudam. E não só no consultório. E eu acho que é interessante pensar no que você está falando, Rafael, de que da época da faculdade para a vida profissional há uma mudança absurda. Porque você vai pegar todo aquele conhecimento da faculdade e vai ter que adaptá-lo para a vivência prática, porque sempre a prática é soberana. Sim. Pelo menos, assim, do meu ponto de vista, a vivência real, o contato com a pessoa é soberano. Nada vai substituir isso, nada vai dar conta disso. Nada que alguém te conte, só você vivendo. Mas é claro que você tem que ter um profundo respeito e conhecimento técnico para fazer isso bem feito. Então você tem que adaptar todo esse conhecimento técnico com a sua vivência prática, com o encontro com o outro, com uma escuta, com respeito, com os seus conflitos, porque em algum momento vai surgir, e as possibilidades que o mundo de hoje traz para a psicologia, porque a minha graduação, por exemplo, eu estudei na Maria Tereza, me formei antes do Rafael, e eu lembro que eu voltei lá tempo depois e ficava bravo, porque todas as salas tinham ar-condicionado, o quadro era branco, com aquele pilô. Eu estudei no giz, no ventilador, já teve um upgrade. Então quem veio depois já pegou uma vantagem. Saindo dessa parte concreta, as coisas mudaram muito para nós psicólogos em termos de oportunidade. Primeiro porque as pessoas já estão com uma visão muito mais aberta ao nosso trabalho. Há um interesse e uma demanda crescente para que a gente possa ajudar as pessoas, porque elas estão precisando de ajuda, sim. As ferramentas de comunicação, como estamos agora no Instagram e no Facebook, e também no YouTube, também são ótimas formas da gente poder contar para as pessoas o que a gente faz, dividir com elas a nossa experiência, o que a gente pode fazer com e em algum grau por elas. E isso é uma possibilidade incrível para você que é estudante de psicologia, que está aí querendo pensar como vai ser a sua vida depois, de viver de fato o melhor da carreira. Porque se a gente for fazer uma comparação com os nossos professores, com os psicólogos que nos antecederam, eles tiveram desafios muito maiores que os nossos. Porque eles viveram em uma época sem internet, sem WhatsApp, sem um poder de comunicação como existe hoje. Eles tiveram que buscar às vezes traduções em outros idiomas para poder tentar entender algum conceito. A dificuldade que eles tinham de um preconceito enorme com a psicologia. Então é muito legal ter esse respeito por quem nos antecedeu, porque certamente se há hoje um campo da psicologia que a gente pode falar sobre ele, é porque tiveram pessoas antes de nós que fizeram um trabalho muito mais duro. E assim, provavelmente, esse canal que a gente tem hoje de comunicação também é um outro passo nesse grande trajeto da psicologia, enquanto história, enquanto carreira, enquanto profissão, que colabora para levar a psicologia para perto das pessoas. Sim, eu acho, concordo plenamente com tudo que você está falando, mas vejo que ainda existe hoje uma carência muito grande em contato com esses temas dentro da academia. As pessoas não têm acesso
a essas informações hoje ainda na academia. Falando do trabalho da Motiva, em que nós tivemos a oportunidade de dar algumas palestras nas instituições, em algumas faculdades, nós tivemos a percepção clara disso. Sim. Em que a gente estava falando de uma coisa que era muito nova para aquelas pessoas. Agora, eu não sei se você teve uma mesma impressão que a minha. Acho que a gente nunca chegou a conversar sobre isso, mas me veio isso aqui agora. Uma palestra que a gente deu na Veiga de Almeida, no campus de Cabo Frio, em que a ideia, né, a programação era que a gente pudesse dar uma palestra nos períodos mais altos, nos períodos próximos de formação, 9º, 10º período. Mas aconteceu uma surpresa lá pra gente, em que nós acabamos dando uma palestra para o pessoal de 3º período. Mas é interessante, né? Quase que um insight de uma análise. Me veio isso aqui agora. A linguagem do pessoal do 3º período, diante de algumas coisas que a gente trocava, parecia conversar mais com o que a gente falava do que com as pessoas de 9º e 10º. Não sei se eram pessoas mais novas, em contato com a tecnologia, em contato com o mundo mais atual, mas me veio esse pensamento aqui agora. Eu acho que assim, é difícil, e parto sempre do princípio de que não há nunca uma única resposta. Mas acho que o processo de uma graduação, ele faz você passar por experiências, por conhecimentos, por outros olhares, que vão às vezes te trazendo uma visão, às vezes até um pouco mais assim apaixonada. Sim. O que não é ruim, de forma alguma, gente. Mas quando fica só na paixão, sem uma conciliação com a realidade, com as necessidades, para que essa paixão possa ser cuidada e possa existir, fica só na paixão e morre ali, né? Ou pelo menos fica naquela idealização de como seria. Quem talvez não passou por o processo ainda todo de uma academia, está muito no mundo comum, no mundo real, está ali sem essa experiência, sem tanto conhecimento. Então não é um assunto distante, não é um assunto distante você fazer vídeo, não é um assunto distante você falar sobre o que você pensa. Então existe um processo de amadurecimento, apesar de eu não gostar da palavra, mas de experiências que vão fazendo com que as pessoas também possam ser contagiadas com uma determinada visão. O que eu acho que para nós tem sido muito prazeroso é poder mostrar que é possível sim ter uma visão apaixonada pela psicologia, mas que dê para viver dela. Por isso que o melhor na carreira da psicologia, para mim, é poder viver essa grande paixão. Porque se ela fosse uma paixão distante, uma paixão impossível, da qual eu só quero, mas não realizo, seria para mim uma grande frustração. E como é desafiador, e como é prazeroso a cada conquista que a gente alcança, né? A gente vem falando, tipo, a cada paciente que bate a sua porta, que te procura, não é simplesmente mais um paciente chegando, não é mais uma pessoa buscando por ajuda, mas também é uma conquista sua de que o seu trabalho de alguma forma está sendo ventilado. E complementando, e está tocando pessoas, porque não basta ser visto, né? Sim. Tem várias formas de ser visto, inclusive ser mal visto. O desafio é você conseguir ser visto de uma forma que o seu trabalho transmita algum valor para quem assiste. Cara, eu tô percebendo que a gente tá muito empolgado, porque esse é um assunto que empolga e a gente tá esquecendo do povo. Tem um monte de comentário aqui, gente. Vamos aos comentários. Vamos lá. Boa noite, Melquisedeque, Neinha Ferreira. Boa noite, pessoal. Eunice Beirão. Fabiana Frazão está comentando que é uma boa noite de esclarecimento para todos nós. Meu psicólogo preferido, adoro, sempre torcendo e vibrando pelo seu sucesso. Fabiana, um beijo, muito bom acompanhar você aí, ter esse contato aqui virtual. Muito legal sua participação, obrigado. Cindy Nascimento, boa noite, sempre bom ouvir a gente. Eu que agradeço, nós que agradecemos, Cindy. Marta Souza, boa noite. Ângela Machado, compartilho com o maior prazer, pois acredito no trabalho de vocês. Eu estava convidando os amigos. Obrigado, Ângela. Pode convidar. Fabiana Frazão comentou novamente. Mas hoje ainda é tabu entre as pessoas em achar que psicólogo é médico para maluco. E não o ser para nos ajudar a olhar a vida de uma maneira mais clara e menos dolorida. Obrigado por essa frase. Vou levar comigo, né?
olhar a vida de uma maneira mais clara e menos dolorida. Não é a gente que define o que é a psicologia. Não é a gente. São as pessoas que viveram ela que podem falar muito melhor do que a gente. Muito obrigado. Patrícia Borges, só mais um comentário. Não sou psicóloga, mas animada para assistir. Seja bem-vinda, Patrícia. E psicologia, claro, é um conhecimento sobre seres humanos. Mas todos nós aqui, até onde sabemos, somos humanos. Portanto, todos nós podemos comentar algo a respeito aí para contribuir, para colaborar, para aumentar a nossa reflexão. Eu vou dar uma boa noite pro pessoal do Instagram também, porque eu tô vendo ali, ó, Patrícia Braga Antunes, tá dando... Gente, eu sou zerado aqui na miopia, eu não leio nada, eu sei que tem gente ali, mas eu não tô conseguindo ler nada, então o Rafael faz essa parte. Não, a Patrícia Braga Antunes falou ali, perfeito. Nice Marinho, boa noite. Conseguiu ler, hein? É porque o nome dela, Nice, é fácil de enxergar daqui, né, curtinho. Então, eu gosto muito de uma frase que você utiliza que diz assim, nós não somos psicólogos para todo mundo. Porque eu estou complementando algo que você estava falando sobre a frase da Fabiana, olhar a vida de uma maneira mais clara e menos dolorida. Depois você falou alguma coisa que agora eu não estou lembrando. Que não é a gente que define. Não é a gente que define. Então nós não somos psicólogos para todo mundo. Muitas das vezes acontece de uma pessoa procurar você e de alguma forma a psicanálise vai chamar de transferência, outras linhas teóricas vão chamar de vínculo, enfim. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então eu acho que, eu acho que no meu olhar, né, isso também é uma coisa que faz da psicologia ter algo prazeroso, esse desafio, essa forma de você se colocar em que lidar com essas diferenças, porque assim, não é só a pessoa que te procura, você também tem que aprender a lidar com isso. E isso é muito prazeroso, é muito desafiador, eu gosto muito dessa parte também. Você falou, eu lembrei de uma coisa aqui, deixa eu me organizar para falar. Na minha formatura eu fui o orador da turma. Eu não vou lembrar obviamente todo o texto, mas eu lembro que o que eu dizia é que a psicologia era a arte do encontro. Hoje eu vejo que eu tinha razão. Porque é isso. É um encontro nosso com a gente, é um encontro com as pessoas. Respira, Bruno. E às vezes há desencontros. Pronto, saindo pela piada. Porque nem sempre há afinidade, nem sempre há esse grande encontro. Mas é um encontro, pelo menos a tentativa de, né? Sim, a Nice Marinho está dizendo ali, por favor. Vou te focar aqui para te dar uma moral, porque se fosse o contrário você estaria me zoando até agora, mas vou te dar uma moral. Comecei a seguir a Motiva depois de uma palestra de vocês na Semana de Psicologia da Estácio, aqui de Niterói, e gostei muito. Obrigado, Nice. Isso também é outra coisa muito legal da psicologia. Essas trocas, obrigado, Nice, mas a oportunidade de falar para psicólogos ou para estudantes de psicologia. Sim. O quanto que a gente troca de conteúdo, o quanto a gente aprende, o quanto a gente pode também oferecer um pouco da nossa experiência, e isso é muito legal, porque é contagiante para mim isso, né? Saber que daqui a um tempo ela vai ser uma psicóloga que vai ter uma visão muito legal, não por nós, eu digo porque é interessada em aprender, porque está aí se disponibilizando a procurar outras fontes além da própria faculdade para adquirir conhecimento. A Patrícia Braga disse, que fofo, emociona mesmo tudo que colocamos amor e responsabilidade. É verdade. Mais uma frase sensacional. Olha, eu tinha que catalogar as frases de hoje, né? Emociona mesmo tudo que colocamos amor e responsabilidade. Eu adorei o e responsabilidade. Sem isso... Eu tô me segurando aqui pra deixar o choro com você, porque... Não, você vai chorar, mas você sabe que você tem sua cota de choro na live. Não vou não, porque eu tô tentando desviar os caminhos. E hoje... Se você dar uma viajada lá nas leituras sobre o que buscava as pessoas a procurarem psicologia e tal, mas muito mais uma questão de curiosidade. Me veio isso, assim, pensando na minha história, pensando nas histórias dos colegas. Eu fui buscando na internet e achei uma história bem curiosa, que dizia assim, uma pessoa que, quando era uma mulher, quando ela era criança, ela não sabia o que ela queria ser psicóloga, ela não sabia o que ela queria ser da vida.
E os seus pais, os seus parentes, as pessoas, os tios, perguntavam para ela frequentemente, cada hora ela dizia que ela queria ser uma coisa. E ela era sempre zombada por isso, sacaneada e tudo mais. Até que um dia ela resolveu encher o peito e entrar naquela zoeira das pessoas adultas, né? Que cada hora ela queria ser uma coisa, e ela disse assim: eu vou ser uma mudadora. Sensacional. E, no entanto, ela hoje é psicóloga e ela justamente trabalha em prol da tentativa de mudança das pessoas. E achei isso muito, muito engraçado, assim, muito, muito legal a história. E ela foi discorrendo sobre os pensamentos, mas eu achei muito, muito legal essa parte do mudadora. E eu acho que nós temos um privilégio, um desafio, pela responsabilidade que carregamos, que não existe uma área comum a nossa. A psiquiatria é vizinha? É vizinha, mas não é comum, porque a visão da psiquiatria é colaborar através do olhar sobre o orgânico, sobre a composição química, sobre o uso dos medicamentos para reequilibrar o organismo. Não há nada próximo ao que os psicólogos fazem. E por isso às vezes é tão difícil a gente explicar o que a gente faz, porque não tem paralelo. O que a gente faz é escutar. Tá, mas seu amigo te escuta, sua mãe te escuta, seu papagaio te escuta. Mas que tipo de escuta é essa? Sim. Qual a qualidade dessa escuta? A gente fala, mas a gente fala qualquer coisa, a gente dá pitaco, a gente sai dizendo, olha, você devia comprar uma bolsa. Não. São singularidades da nossa profissão que só quem exerce ou já passou pelo processo terapêutico consegue ter essa percepção. E que vai mudando, porque não é algo que você só usa ali dentro, é algo que você, na verdade, usa na vida. E uma coisa que você fala e que eu acho que concorda é que dentro daquele período de terapia ali, de 1 hora aproximadamente, você está mexendo em coisas. Mas ela começa a ganhar vida quando você sai pela porta. Porque você vai interagir com o mundo real, porque você vai pensar sobre isso, porque você vai ouvir coisas que vão tocar naquele ponto que foi mexido na terapia, e isso vai gerando o processo terapêutico. Não é só dentro da sala, dentro do set. Sim. A vida é muito importante, e por isso ouvir a vida é fundamental para quem quer ser psicólogo. Não adianta saber muito só de uma teoria, você precisa conhecer a vida. Você precisa ler jornal, você precisa ouvir música, você precisa saber o que está tocando na rádio, você precisa estar no mundo. Não adianta querer ser um monge tibetano na psicologia. Ou você é monge tibetano ou você é psicólogo. Vai ser difícil ser os dois. A Ângela tá mandando um monte de palminha aqui no Facebook. Perfeito, arte do encontro. E tá dizendo que eu sou o mudador dela aí. Patrícia Borges está fazendo uma pergunta. Psiquiatra pode fazer terapia como o trabalho do psicólogo? Então, quem está falando é a Patrícia Borges. Patrícia, não. Pelo menos vou falar com o que eu tenho de conhecimento. O que acontece é que alguns psiquiatras, eles são também psicanalistas. E aí eles podem fazer aí uma sessão de análise, mas fazer terapia, psicoterapia, é um trabalho próprio do psicólogo. Então, eu acho que vale a pena a gente dividir uma complicação da nossa área. A palavra terapia, ela não é exclusiva de psicólogos. E não existe hoje no Brasil... Ainda bem que eu corrigi a tempo, hein? Eu falei terapia e rapidamente... E não existe no Brasil uma lei que determine ou deixe exclusivo o nosso trabalho. E isso é algo para a gente pensar, principalmente quem está chegando aí na nossa área. Então tem terapeuta holístico, terapeuta floral, terapeuta qualquer outra denominação. Então é possível que você tenha... É raro, tá? Mas é possível que você tenha um psiquiatra que não seja um psicanalista, mas seja terapeuta alguma coisa. Então há uma complicação na nossa área, porque não há, por lei, uma definição do que é exclusivo ao psicólogo. A questão que fica maior é a questão da aplicação de teste. Sim, sim. Né? Teste psicológico, e isso eu acho que está pela lei exclusivo ao psicólogo. Mas a questão do trabalho em si, se eu não me engano, se alguém tiver mais informações e quiser dividir, mas se eu não me engano, ainda não tem essa definição. Psicólogo faz psicoterapia. Isso é uma questão técnica, entende? Assim, de nomenclatura mais... Eu imaginei, Patrícia, por isso que eu respondi dessa forma. Eu imaginei que você estava falando da terapia, mas falando do trabalho de psicoterapia.
E por isso que é legal a sua pergunta, porque permite que a gente possa levantar esse debate que é fundamental aí na nossa profissão. Porque até um tempinho atrás surgiu algumas polêmicas sobre isso, e eu particularmente acho que assim, o psicólogo ele faz um trabalho único, que é difícil você achar alguém que seja um terapeuta por outras vias vai alcançar. Porque o grau de conhecimento que a gente precisa ter, o grau de sensibilidade, quantos estágios nós passamos para poder estar fazendo o que a gente faz, não tem outra área que dê conta disso, né? Para quem não sabe, são 5 anos de uma faculdade. A média de faculdades em geral são 4 anos. Fora as especializações e etc. Então, é importante para quem não é da área, para quem não sabe, esclarecer. A gente passa muito tempo estudando e não acaba quando se forma, que é esse o grande pulo do gato. Se você achar, seja lá qual sua área, tá aí, vale para todas as áreas. Quem acha que saiu da faculdade e agora sabe tudo, tá na hora de ou mudar de área ou voltar a estudar, porque não entendeu nada. Pelo contrário, às vezes você sai da faculdade, quando se depara com o trabalho, você tem a sensação de que você não sabe nada. Porque no fundo é quando você se forma que o trabalho começa. Você aprendeu as bases, você ali tá preparado para ir pro ringue, mas o ringue vai começar depois que você se forma. E me recorda muito a fala de alguns colegas que me procuram e dizem assim, não comecei a atender ainda, porque eu não tenho segurança, estou querendo fazer uma pós-graduação. Bom, é um assunto polêmico, sim, porque algumas pessoas podem discordar disso, mas você vai entrar num outro campo que vai te dar mais base teórica, mas que provavelmente não vai te dar a prática. Prática se adquire praticando. É lógico, acho importantíssimo cada vez mais você se qualificar. Eu não estou destituindo a parte da qualificação teórica, mas que prática a gente só tem praticando. Então é importante você buscar sim por conhecimento, por pós-graduação, por cursos e tudo mais, mas essa coisa de você conseguir ganhar segurança para poder começar a atender, só a partir do primeiro passo. Você vai precisar de fato começar a atender, porque é ali, como o Bruno falou inicialmente, a teoria é importante, mas nada substitui a vivência, a troca ali, a prática, a relação se dá ali naquele momento, a partir do que você escuta, a partir das suas intervenções, e muitas das vezes na teoria, na faculdade, na pós-graduação, você não vai ter acesso a essas coisas. Então fica para pensar também sobre isso. Muito bom. Tem um comentário ali que eu ainda não consegui ler. Na verdade, a Patrícia disse assim, mega verdade. Caminho para casa é surreal. Depois da terapia, né? Realmente. Olha, eu já tive paciente que decidiu ir andando para casa depois da terapia. Ele me contou depois, ele falou assim, olha, semana passada eu fui andando para pensar melhor, eu ia de ônibus, mas eu resolvi ir andando. Rapaz, tem mais um comentário ali e tem comentário no Facebook. Lê ali, por favor, que eu vou daqui a pouco pro Facebook. A Camila Rodrigues Cruz disse que a prática é rica, nos traz vivências e experiências que nos formam como profissionais. A Patrícia Braga disse, praxis, o segredo. Muito bom. Eu tô vendo que tem alguns psicólogos, estudantes de psicologia, não sei, fiquem à vontade se quiserem, mas eu queria fazer uma provocação. Para vocês, o que tem de melhor na carreira do psicólogo? O que vocês poderiam dizer a gente aí, se para vocês, enquanto estudantes de psicologia ou psicólogos, na concepção de vocês, o que tem de melhor na carreira de psicólogo para vocês? Ótima questão. Vou ler os comentários enquanto vocês aí pensam sobre essa pergunta do Rafael. A Fabiana Frazão está dizendo que ela aprendeu que mais vale as lágrimas de uma derrota do que a vergonha de não ter lutado. Hoje as lágrimas e as derrotas doem menos e é mais fácil de lidar. Hoje o Ricardo, marido dela, deixa até o carro sujo. Diminuiu a neura. Ótimo saber disso, Fabiana. Divide as atividades domésticas. Hoje, apesar de tudo, vivo a vida com um pouco mais de sorrisos e brincadeiras. Fazer da vida, apesar dos problemas e das deficiências, algo mais leve e saudável para mim e minha família. Ricardo está mandando um grande abraço. Olha, vocês querem me fazer chorar.
Que bom ler isso, parabéns, super legal o seu exemplo aí, o seu depoimento. Que bom que o Ricardo parou de ficar tão fixado no carro, né? Deu atenção para outras coisas. Parabéns, Ricardo. Muito legal, obrigado, viu, Fabi? A Paula Barreto, boa noite. E a Patrícia Borges comentou com a Fabiana. Estão interagindo entre si aí. Que ela tem que aprender a levar a vida mais leve. Mas levar a vida mais leve dá trabalho, viu? Dá trabalho fazer ficar mais leve, porque envolve renúncia. Boa. A gente acha que tudo é batalhar para conquistar. Às vezes a batalha é para deixar ir. A batalha é para, larga, desapega, solta. A gente falou um pouco disso na semana passada, sobre, acho que foi desistência, mas aí a gente falou sobre uma outra questão, né? Que às vezes, não sei se a gente falou sobre desistir, mas saber quando é necessário mudar a rota, ou saber que aquilo ali que você tanto busca, talvez em algum momento você enxergue que não é aquilo que é o melhor para você. Então é necessário fazer essa manutenção sempre para chegar a ponto de identificar quando renunciar a alguma coisa ou não. E eu acho que esse processo ele é muito importante para quem quer ser psicólogo. Primeiro, porque você vai ter que lidar com as suas questões. Não dá, na minha opinião, para você ser psicólogo sem nunca ter feito terapia. Você não precisa fazer agora na faculdade se você não pode arcar, se está apertado, a gente entende. Mas quando você achar que está na hora de você começar a atender, pensa com carinho no que eu estou falando. Tem uma frase que eu li da Ana Sui que eu achei genial. Só o fato de você ter escolhido psicologia como profissão já é sintoma suficiente para você fazer terapia. Então, acho que é sensacional que a gente possa, para poder oferecer algo com qualidade para o outro, ter passado pela experiência de viver o que é o processo terapêutico e, acima de tudo, perceber quais são as nossas questões, para não misturar com as questões dos nossos clientes e pacientes. Cara, quero também falar do meu psico preferido, Rafael. Excelente profissional. Não sofro mais da minha filha dormir no quarto dela. Sensacional, a Patrícia. Agora que eu identifiquei quem era a Patrícia. O delay foi grande. Mas não, é porque que legal. É porque não dá pra ver a foto. E aí eu não identifiquei o sobrenome. Mas é muito bom ler isso. Saber que você conseguiu lidar com isso aí. É isso aí, meu. Falei que ia chorar, ó. É assim, não tem jeito. Dois chorões. Mas peraí que você vai chorar mais um pouco. A Marcele Carvalho isso falou: é melhor da nossa profissão. Querido Rafa, sou fã das verdades. É psicóloga, ela trabalha lá na clínica, uma das clínicas que eu trabalho. Eu acho que é isso, né? A gente, quando consegue ver um resultado, para qualquer profissão, isso é muito gratificante. Não tem como não ser. E é muito gostoso quando, além do resultado, a gente vê que as pessoas entenderam o valor daquilo ali. Porque eu acho que é muito ruim quando as pessoas entendem como se fosse algo de uma prateleira de mercado. Vou ali pegar minha solução mágica e vou para casa. Não é isso. Não é isso porque não dá para ser. Porque isso já seria só substituir um problema por outro. Eu acho muito legal o que o Pedro Lima falou uma vez aqui. Inclusive, hoje é até aniversário dele. Se ele estiver assistindo, eu vou dar um feliz aniversário aí. Ele veio aqui para falar com a gente sobre as compulsões. Eu não sei se você recorda dele fazer uma analogia ao analgésico e aos medicações de longo prazo, né? Um antibiótico talvez. A psicoterapia ela não vai funcionar como um analgésico. Você não vai procurar por terapia, fazer 1-2 meses de terapia, aliviar aquela dor ali e ir embora. Porque muitas das vezes não, acho que quase sempre é um processo que você vai precisar atravessar. Então não adianta ir lá, tapar aquele buraco e ir embora, porque a dor vai aparecer novamente. Acho que é legal isso, porque assim, a terapia não é simplesmente a supressão da dor. Ela é um aprendizado sobre como conviver com algumas dores que vão ter ao longo do caminho. Sim, eu gosto muito da questão que eu costumo usar muito com alguns pacientes meus, né? Entra nessa questão de
você precisa de terapia, você precisa de terapia. Primeiro, eu acho que falar de terapia não é questão de precisar, você merece fazer terapia. Uma outra coisa procura terapia quem tem problema. Problema todo mundo tem. Vai buscar terapia quem quer resolver ou aprender a lidar com eles. Porque nem todo problema é resolvível. Muitos dos problemas eles vão continuar ali, junto contigo a vida inteira. Mas ao menos você vai conseguindo identificar como lidar com esses sofrimentos, como lidar com as suas dores. Porque o sofrimento, gente, ele é inerente ao ser humano, você vai tê-lo sempre. Mas como lidar com isso? É claro que ninguém sofre 24 horas por dia. Tem algum momento que a gente dá uma gargalhada, fica feliz, come uma coisa gostosa, mas em algum momento vai virar a curva e a gente vai tropeçar de novo com as nossas dores, angústias. E é isso que o Rafael está falando, que a gente pode sim ter momentos muito prazerosos, de profunda alegria, mas a gente não vai viver esses momentos para sempre. Logo em seguida a gente vai ter nossa realidade para bater na nossa porta e fazer a gente perceber que temos nossos, como ouvi já algumas vezes, nossos furacos, furos com buracos. Ângela Machado, já sou sua fã, Rafael, dia 14 de abril vou te dar um abraço lá no curso, pois eu vou, vai ser bom demais. Coraçãozinho pra você, Ângela. Ângela levantou uma bola que a gente merece abordar aqui, né? Dia 14 de abril tem um evento que, se você é estudante de psicologia ou já é psicólogo, eu recomendo que você vá. Não perca essa oportunidade. A gente vai poder falar disso e muito mais lá, porque vai ser um dia inteiro de evento com mais 5 profissionais. Você vai falar de quê? Eu? O seu conteúdo é o seu marketing. E você? Eu vou falar sobre os valores. Qual é o seu valor? Pois é. Cada um de nós vai falar sobre algo que nos toca. E quando eu decidi o tema da minha palestra sobre o seu conteúdo, o seu marketing, é porque eu vejo que tem muita gente confundindo tirar foto bonita com marketing. Fazer um panfleto legal com marketing. E eu acho que é importante a gente deixar claro que uma boa imagem vai ajudar sempre. Mas ninguém vive só de embalagem. Por isso que o seu conteúdo é o seu marketing. Aquilo que você sabe, aquilo que você faz bem e aquilo que é autêntico em você. O currículo não trabalha por você. E acima de tudo, até para fazer um bom currículo, você vai ter que ter algo seu que te leve a buscar as suas habilidades, as suas qualidades, aquilo que você deseja ser. Então, o meu tema, pelo menos, vai ter de dividir com vocês um pouco da minha experiência, um pouco daquilo que tem funcionado comigo há alguns anos e o que eu vejo de erros em alguns coleguinhas aí que são talentosos para atender, mas são péssimos para se divulgar. Eu acho que a gente tem conseguido ser bem assertivos. Estamos de volta. Pois é, tivemos aqui um pequeno probleminha técnico que falhou aqui a imagem, mas acho que voltamos aí. Quem estiver assistindo, dá oi pra gente, para saber se está aí ainda, se está vivo. E Rafael falava sobre o evento e sobre a história da Motivo. Na verdade, não tem como falar, eu estava dizendo aqui, né? Não tem como falar do evento sem pensar na criação e no desenvolvimento da Motiva, porque a gente fala sobre o incomodar e o acomodar-se. Pelo menos nos incomoda muito o fato da gente perceber ao nosso redor muitos profissionais, muitos psicólogos acomodados. Então a gente tentou pensar em algo que pudesse mexer um pouco, bagunçar um pouco esse coreto, mas num sentido benéfico. A Motiva ela surge a partir disso, um olhar de que, às vezes por falta de informação, às vezes por não ter contato. Eu só vou levantar para ajeitar ali, tá me incomodando profundamente essa tela aqui com um problema. Então, às vezes, por não ter contato com determinados assuntos, dentro da faculdade, as pessoas elas ficam meio da Motiva, ele nasce com o propósito de... Não, ali caiu também, pausado devido à baixa qualidade da Motiva. Então, o que acontece? A Motiva ela foi criada pensando no desenvolvimento dos profissionais. E o Bruno brinca comigo,
fico um pouco de cuidado de falar disso, porque eu queria falar da Motiva numa... Fala, rapaz, para esse passa-palavra aí que eu já tô angustiado aqui. Mas é porque você sempre brinca comigo falando assim, você sempre foi o garoto propaganda da Motiva. É porque, de fato, a gente fez o test drive e que funciona comigo. Que eu andei afastado da profissão por um tempo e todas as coisas que hoje a gente fala, a gente multiplica, elas dão certo se feitas com a Fabiana utilizou uma frase ótima ali e uma outra ali. A Patrícia falou sobre amor e responsabilidade. Amor e responsabilidade. Não adianta você se desenvolver na profissão somente com amor, esquecer da parte de responsabilidade e ter muita responsabilidade sem o amor à profissão. Essas duas andando juntas, as coisas tendem a fluir melhor. Então, a partir das ideias, das criações da Motiva, nós pensamos, esse evento ele resume bem um pouco do que a Motiva pensa, que são os valores que a gente precisa ter na nossa profissão, os valores que a gente precisa entender e enxergar na gente e o que a gente atribui também da gente no trabalho, na profissão. O Bruno vai falar sobre o marketing. É importantíssimo a gente ter um olhar sobre isso. Quando a gente começa, a gente não consegue sentar no consultório e esfregar o gênio da lâmpada lá e estalar os dedos e achar que os pacientes vão cair dentro do céu. Não adianta isso. Muitas das vezes a gente precisa encontrar recursos outros para que a gente consiga se consolidar na carreira, você consiga adquirir prática, atendimento na clínica social, entender essa forma de funcionamento, atendimento por plano de saúde. E com algumas dessas coisas que a gente está falando, a gente está trazendo também duas pessoas que viveram isso. Assim como a gente foi fazendo comigo, que ele brinca, né? O garoto propaganda da Motiva, a gente está trazendo duas convidadas que puderam usufruir de algo que a Motiva trabalhava, a Motiva multiplicava e que elas conseguiram ter ganhos a partir disso. O que a gente planejou para esse evento foi trazer pessoas de referência, como o Alexandre Brito e a Carla Pimenta, que atuam há mais de 20 anos aí na psicologia, mas também trazer pessoas que há pouco tempo, como a Carmen e a Adriana, estavam formadas, mas ainda perdidas na psicologia, sem saber muito para onde ir, como viver disso. E elas vão palestrar lá para mostrar como que elas conseguiram, a partir de algumas vivências com a gente, em eventos que nós organizamos, reformular a própria carreira e hoje estarem lá palestrando, porque essa também é uma parte bacana. Enquanto às vezes nós estamos no lugar de aprendizes, pode ser que mais na frente a gente esteja com um pouquinho de bagagem e disponível para dividir. E por isso que a gente organizou esse evento, para que a gente pudesse agregar valor a quem fosse lá e perceber, ajudar a perceber que o que vocês constroem numa faculdade, o que a gente constrói numa faculdade é muita coisa. O que a gente precisa é lapidar esse diamante. Sim. E aí a gente pode lapidar de várias formas. É por isso que vamos ter lá várias pessoas para dividir um pouco do conhecimento delas, para agregar valor e somar na carreira de quem estiver lá assistindo. Como, por exemplo, o Jorge Ramos, que vai falar da hipnose como uma ferramenta para auxiliar a comunicação eficaz. Eu não consigo, gente, olha só, caiu a internet aqui. Eu vou fazer isso agora. Me dá só um minutinho, pessoal. Você vai fazer o quê? Compartilhar a internet no meu telefone. Não. Que aí eu consigo conectar aqui. A internet caiu aqui em casa e aí a gente não consegue mais ler os comentários porque não tem como ver pelo notebook. Então a gente vai ter que falar sem ler vocês, infelizmente, porque hoje tivemos esse azar de que a internet resolveu atrapalhar a nossa live. Então a gente está aqui trabalhando com os nossos 3G mesmo, que as operadoras nos ajudem, e lendo o que dá para ler a partir dessa distância aqui. Ali no Instagram tem alguns comentários. Quem ainda não é estudante de psicologia também pode ir ao evento. Olha, se você pretende ser psicóloga, você é muito bem-vindo ao evento. Venha debater com a gente, venha aprender. Não sou psicóloga, sou pedagoga e professora da rede do município do Rio. Sinto falta de profissionais de psicologia por lá.
Você sabe, Camila, que essa é uma questão muito importante, né? É uma área que a psicologia precisa considerar, essa interação do campo pedagógico, psicopedagógico, a psicoeducação, e essa interação mesmo de suporte aos professores no trabalho em si com crianças que às vezes têm diversos tipos de dificuldades e transtornos. Então é uma área fundamental para que as pessoas possam aí pensar tanto na questão do desenvolvimento infantil, no trabalho com crianças, no trabalho com famílias que hoje eu entendo como extremamente carentes. As famílias precisam de muita ajuda e de muito suporte. Nice Marinho, o que mais me atrai na psicologia é a busca pela qualidade de vida, a busca pelo equilíbrio. Excelente, Nice. Eu acho que é muito legal a gente poder pensar um pouco isso, né? Que o que a gente oferece para as pessoas é uma oportunidade incrível delas reformularem suas vidas e encontrarem um pouco mais de prazer em estar vivo. E isso envolve realmente essas relações aí de maior equilíbrio, de maior... pelo menos buscar por ele, né? Nem sempre a gente alcança, mas que a gente pode buscar por ele, pode. Pessoal, a gente pede desculpa aí pela falha técnica. Hoje a internet não colaborou muito. A gente está tentando utilizar aqui o 3G para ler os comentários do Facebook. Ainda bem que Rafael conseguiu aí conectar. Camila Rodrigues comentou lá no Instagram. Exatamente, Bruno. E não conseguimos ajudar as crianças sem ajudar primeiro as famílias. Eu comecei minha vida profissional na psicologia, assim, profissional. Meu primeiro estágio foi em 2006 na Pestalozzi com crianças portadoras de alguma deficiência. A maioria delas alguma deficiência cognitiva. Era um centro de estimulação precoce. E era notório como que para aquela criança se desenvolver era fundamental, indispensável dar um suporte para as famílias. As famílias chegam desesperadas, sem informação, extremamente angustiadas, querendo uma solução que nem sempre é a que as famílias esperam. E precisa ter tanto a equipe, muito legal trabalhar em equipe também, mas tanto a equipe quanto o profissional de psicologia para dar esse suporte, para acolher, para dar orientação, informar. Então, há uma defasagem nesse contato com as famílias. E eu acho que é até uma questão para pensar na psicologia. A gente se acostumou muito no trabalho individual, no atendimento clínico individual, né? Você atende o pai, a mãe, a criança, que é importantíssimo e sempre vai ser onde eu acho que a gente consegue fazer maiores mudanças mais profundas. Mas acolher a dinâmica familiar, as partes ali envolvidas, dar um espaço para que essas pessoas possam se manifestar dentro daquela conjuntura, isso é algo que eu acho que é um outro campo que a psicologia, no campo da terapia familiar, precisa avançar um pouco mais. Não só no trabalho, que já é excelente, mas eu digo na divulgação, na informação para as pessoas em casa, de que existe esse trabalho, né? Sim. Rapaz, a gente não está conseguindo ler os comentários do Facebook mais. De qualquer forma, gente, a gente pede desculpa por esse azar enorme que tivemos aí e pela nossa incapacidade de lidar com ele. Que essa é a parada, né? Responsabilidade não é culpar o azar. Isso. Vamos... Realmente não dá. Os comentários não chegam mais, a internet não tem força para puxar a esquerda. A gente só está conseguindo ali no celular. A live deve ter travado mesmo, não tem jeito, a gente não consegue acompanhar agora daqui. Bom, o que a gente está dividindo hoje e qual é a mensagem que a gente quer deixar nessa live? A psicologia se torna cada dia mais importante. Mesmo que nem todos saibam ou nem todos reconheçam. A nossa maneira de conviver tem solicitado muito que os psicólogos estejam à disposição, que a gente vá sim botar a nossa cara, que a gente diga o que a gente faz, que a gente pare de falar só para psicólogos, que a gente fale de uma forma que as pessoas entendam. Então, deixa eu beber uma água, porque também minha voz está querendo ir embora, só falta agora acabar a minha voz. Sim, eu às vezes me deparo com profissionais que, ao ter a necessidade de falar para pessoas leigas ou pessoas que não têm contato com a área psi,
encontra muita dificuldade em fazer isso. Porque a gente fica tão acostumado a falar apenas para psicólogos, estudantes de psicologia, que às vezes a gente não consegue falar no senso comum. Espera, deixa eu me esclarecer. Falar no senso comum, mas com o olhar de psicólogo. Sim. A gente não consegue transformar, às vezes, essa linguagem para vocês, para as pessoas que não têm contato, não têm conhecimento psicológico. E é importante que a gente consiga levar isso ao grande público, porque as pessoas, como você falou, elas estão cada vez mais precisando do nosso trabalho, estão cada vez mais precisando da psicologia, não somente na clínica, não somente no consultório, mas em vários aspectos. Desculpa. Nós temos aqui algumas pessoas que nos assistem. Inicialmente esse não era nem o grande intuito da live, mas pessoas que nos dão uns feedbacks dizendo que como é importante nos ouvir, nos acompanhar e tentar escutar o que a gente diz de uma forma que elas às vezes pegam isso para a vida delas. Então, como para a gente é importante ter a psicologia ocupando o lugar dela. Eu acho que essa é uma grande luta. É muito curioso quando acontece algum assunto polêmico na TV, nas mídias, em que alguns psicólogos eles se sentem feridos por isso, e aí fica um monte de gente reclamando de tudo, porque isso não é certo, a psicologia não é isso. Mas aí cabe a grande questão: o que você faz para mudar? O que você busca para conseguir fazer com que a psicologia ela atue no lugar que ela deveria estar realmente? Então eu acho que sair desse lugar passivo, de esperar que as coisas aconteçam, esperar que alguém faça por você, talvez não aconteça nunca. Se aproprie da sua profissão, se aproprie desse lugar que é pertencente a você e faz com que a psicologia ocupe o lugar que ela deveria realmente estar. Então esse pra gente é o grande lance hoje com a psicologia. E o melhor sempre está por vir, porque a gente já viveu muito agora, mas a gente ainda pode fazer um futuro que seja bom para todos nós. Porque enquanto nós estivermos dispostos a ajudar as pessoas, e certamente vai ter um aumento crescente, contínuo, aumento crescente foi ótimo, né? Um aumento contínuo de demanda, a gente vai poder ajudar a transformar a convivência. E esse eu acho que é o grande barato. Então assim, a gente está caminhando para o fim, pede desculpa por essa confusão de sinal que realmente bagunçou a live aí, a internet até agora não voltou. A gente vai tentar responder aos comentários depois, aí a gente vai respondendo aí a cada um. Mas pessoal, fica a grande mensagem também do evento. Algumas pessoas estão questionando, algumas pessoas querem ter algum tipo de contato com a psicologia, com um outro olhar. Esse evento ele foi criado, pensado para os estudantes de psicologia e para os psicólogos, mas isso não significa que você, que não seja da área, mas que tenha algum interesse e queira participar, também possa participar. As portas estão abertas, os nossos contatos eles ficam disponíveis em nossas redes. E, acima de tudo, os valores que estão agora vigentes vão só até dia 16, ou seja, depois de amanhã. Aí vai ter uma mudancinha de valor, então dá uma corridinha, se inscreve, garante sua vaga. Inclusive, é importante a gente lembrar, tem certificado, para você que é estudante, que fica lá desesperado com a carga horária, tem certificado. E é uma oportunidade incrível de você conhecer profissionais que já estão atuando, que já passaram por algumas situações difíceis, que tiveram sim que construir uma carreira e que tem uma visão compatível com essa que a gente está falando aqui, dessa psicologia para o século XXI. A gente vai ficando por aqui, agradecer ali a Paty Físio, que disse que acredita também que precisamos mais de psicólogos, a Anice Marinho. Galera, muito boa live, sempre que puder estarei acompanhando vocês, boa noite, obrigado Nice. Obrigado, gente. E obrigado a todo mundo do Facebook que acompanhou aí, e novamente desculpa por essa confusão. Até a próxima live semana que vem, e agora com os vídeos semanais aí que vocês vão acompanhando no YouTube. Ah, é verdade, não, eu vou aproveitar também para falar disso, né?
tem alguns vídeos mais curtos. O Bruno, ele começou com esse projeto, um bate-papo sobre o dia a dia, em que semanalmente, toda quinta-feira... Toda quinta-feira às 21 horas tem vídeo novo lá no YouTube, vídeos de, no máximo, ali 2 minutos, não vai passar disso. Eu estou ensaiando ainda, gente, estou aprendendo, fiz um essa semana, publiquei ontem, falando sobre as dicas sobre a dependência química. Ontem eu publiquei um vídeo falando sobre um dependente químico é um vagabundo, e o Bruno, esse último vídeo que ele publicou foi... Relacionamentos não acabam por falta de amor. Então é só acessarem lá o YouTube, www.youtube.com/motivapsi. Vocês vão ter acesso aos nossos vídeos. São vídeos curtinhos, mas que tem algumas dicas, curiosidades, orientações ali, pelo menos no meu caso, para que vocês possam assistir lá e dê uma moral pra gente, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Tá bom, gente? Boa noite para todo mundo, até a semana que vem e tchau para todos. Tchau, boa noite.